Uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de transformação para a sua vida, com o pastor Chico Chagas. Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Eu quero nessa mensagem falar sobre bênção, multiplicação de Deus em nossas vidas. Quem não quer ser abençoado? Todos querem ser abençoados. Todos querem receber as bênçãos de Deus. Mas para isso precisamos nos preparar e estarmos no centro da vontade de Deus. E o que é estar no centro da vontade de Deus? É fazer aquilo que agrada a Deus. É viver em santidade. Vamos pegar aqui Gênesis capítulo 26, versículo 12, diz assim: Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. O segredo da colheita, meus amados, é a semeadura. Em 2 Coríntios 9, 6, 8 e 10 e 12, diz assim: E isto afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Deus não pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a fim da qual faz por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Hoje aprendemos a plantar e colher 100. O que é colher 100, hein? É não perder nada, nem uma parcela da porção que o Senhor nos tem reservado. É colher a totalidade, 100% da nossa porção e da nossa bênção. Conforme já aprendemos, tudo funciona pelo princípio da semeadura. Quanto mais sementes, mais frutos. Quanto melhor a qualidade das sementes, muito melhores serão os frutos. Hoje aprendemos a caminhar semeando na promessa e nos sonhos de Deus para as nossas vidas, para obtermos a colheita total. No Salmo 126, versículos 5 e 6 diz: Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Glórias a Deus, aleluia. Mas você deve estar perguntando: o que é necessário para colhermos 100 por um daquilo que plantamos? Vamos ver aqui 4 princípios fundamentais. Em primeiro lugar, vontade de Deus, ficar no lugar onde Deus te colocou, onde Deus quer que você esteja. Gênesis 26, versículos 1, 2 e 3 diz: Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhes o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. O primeiro impulso de Isaque naquele momento de fome certamente seria o de buscar no Egito um escape, mesmo porque, humanamente falando, isso seria o mais óbvio. Seria o certo a fazer. O Egito era o lugar mais rico e fértil da terra, por causa do rio Nilo. Porém, antes que Isaque pudesse fazer planos desse sentido, o Senhor se antecipa a ele para dizer: Não desças ao Egito, fica. Deus mandou ele ficar. Mas por que Deus lhe deu essa orientação? Porque Deus conhece todas as coisas e enxerga num contexto muito mais amplo as situações. Ele enxerga o passado, o presente e o futuro como uma coisa só, coisa que nós não enxergamos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes capítulo 3, versículo 15, o que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. No passado, Abraão foi ao Egito para fugir de uma seca e ali acabou abrindo mão temporariamente de valores importantes de sua vida, como por exemplo sua esposa. No presente, Deus tinha uma grande conquista para Isaque na terra dos filisteus, ainda que fosse difícil de enxergar isso. No futuro, Deus tinha a posse daquela terra para os descendentes de Isaque, de Jacó, que veio a ser Israel, e posteriormente os levaria ao Egito, como fez com José. Isaque obedeceu e, por mais inimaginável que fosse, prosperou ali. Isso porque só existe um lugar de verdadeira prosperidade e esse lugar se chama vontade de Deus. Ela é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
Declare assim: Senhor, eu andarei na tua orientação, na tua vontade, ainda que os meus caminhos sejam outros. Seguirei os teus passos e sei que vou colher na tua vontade 100 por 1 das porções que eu plantar. Em segundo lugar, referencial. Quem é o seu referencial? Gênesis capítulo 26, versículos 4, 5 e 6 diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Não há coincidência no mundo espiritual. Jesus disse em Mateus 12:33: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore, e significa que todo progresso tem um porquê, assim como todo retrocesso. O referencial frutífero de Isaque, ele enxergava, era em seu pai Abraão. Ele era oriundo de seus posicionamentos, em seguir a vontade de Deus, e agora era a vez de Isaque, que conforme seu posicionamento, também iria progredir. Deus não faz acepção de pessoas. E a palavra diz em Jeremias 17:10: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A palavra ainda diz em Hebreus 6:12: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Se queremos alcançar a colheita de 1 por 100 da nossa porção, não podemos desprezar os referenciais indicativos que o Senhor nos dá para progresso nosso, e tudo isso dentro da sua poderosa palavra. Em terceiro lugar, vida, testemunho cristão. Gênesis 26, versículos de 12 a 16 diz assim: semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoara. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso do que nós, és mais poderoso do que nós. Havia algo de estranho acontecendo com Isaque. A terra era seca, a técnica agrícola era mesmo dos filisteus, e nem tampouco a sua semente era diferente. Porém, a colheita que obtinha se destacava tanto que despertou a atenção e a inveja do inimigo, que era o dono da terra. Ele colhia 100 por 1. O segredo era um só: a prosperidade não estava na técnica empregado na terra ou na semente, mas na vida de Isaque, que era abençoado por Deus. A Bíblia diz no Salmo 127, versículos 1 e 2: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Quando caminhamos sobre a perspectiva de que estamos debaixo da promessa, não entramos debaixo do jugo de homens ou demônios, ainda que eles existam. Declare: eu estou debaixo da promessa, de palavras proféticas e principalmente da bênção de Deus para a minha vida. A bênção que enriquece, que nos traz prazeres e não dores. Por isso eu declaro que aonde eu for, o Senhor me fará prosperar em nome de Jesus Cristo. Em quarto e último lugar, renovação. Hoje eu sou melhor crente do que ontem. Amanhã eu serei melhor crente do que hoje. Gênesis 26, versículos 22, 23, 24, 25 e 32 e 33 diz assim: partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhes Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhes a notícia de que o poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhes Seba, por isso Beceba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Isaque não sabia, mas o poço que ele abriu em Beceba já havia sido pago
um preço por ele, por seu pai. Isso no passado, como podemos ver em Gênesis 21, versículos de 27 a 32. Diz assim, olha: tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque, e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte 7 cordeiras do rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão: que significa as 7 cordeiras que puseste à parte? Respondeu-lhes Abraão: receberás de minhas mãos essas 7 cordeiras, para que me sirva de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. E o que vemos é Isaque erguendo novamente altares a Deus, mesmo em meio à oposição dos filisteus, que entulhavam seus poços. Ele agora repetia a consagração e as águas novamente fluíam. Nós não podemos permitir, meus amados e queridos irmãos e irmãs, que as lutas e as oposições ao redor impeçam ou comprometam a nossa semeadura, a nossa adoração, mesmo porque o homem vai colher daquilo que plantar, conforme a palavra de Gálatas 6:7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. A semeadura do passado nos garantiu frutos, mas é necessário semear novamente hoje, renovar a cada dia a nossa consagração, a consagração dos nossos valores e da nossa vida ao Senhor. É preciso renovar constantemente a aliança por meio da entrega ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem uma aliança renovada, prossegue colhendo sem da porção que Deus lhe reservou. O segredo para ser abençoado é seguir esses 4 passos. Lance a semente, colha 100 frutos por uma semente, e Deus irá te abençoar. Seja fiel a Deus e Ele te responderá com prosperidade e bênção sem limites. Fica na paz, que o Senhor Jesus te abençoe com toda a sua família, abençoe seus projetos, semeie na obra de Deus, ajude a obra de Deus. Quem ajuda a obra de Deus, recebe de Deus. Quem planta uma semente com amor e alegria na obra de Deus, colherá 100 por 1, porque Deus é fiel para zelar com a sua palavra.